Fala torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Bora aqui pro pós-jogo, grande vitória do Vasco dentro de casa, 2-0 em cima do Corinthians. Vamos aqui com comentários do Sport Center da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Corinthians teve lei do ex nessa partida. A gente vai mostrar que teve lei do ex também no jogo do Grêmio contra o Cruzeiro. Dou boa noite para os nossos comentaristas. Hoje eu estou ao lado do Gustavo Zupac e também do André Kfouri. Isso vocês já estão acostumados, mas estou ao lado também do Djalminha. Fala, Djalma. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Zupac. Boa noite, André. Boa noite. Ao fã do esporte. Eu acho que esse jogo do Corinthians e Vasco foi mais ou menos a posição que eles estavam na tabela. Um jogo tecnicamente bem abaixo, bem fraco. O Vasco teve um domínio maior do jogo, mas também não foi tão superior, mas acabou fazendo gol numa bela jogada ali do Piton, entrando pela esquerda. Bonito o gol do Piton e no final do jogo o Sforza fez um belo gol de falta, apesar de achar que o goleiro do Corinthians ali colaborou um pouco, mas Corinthians deixando muito a desejar no sentido de criatividade, de intensidade, um time que criou pouquíssimo, não teve nenhuma oportunidade de gol e o Vasco conseguiu o que precisava, né? A vitória para escapar do rebaixamento. Nesses momentos, a vitória é mais importante do que o jogar bem e o Vasco conseguiu fazer isso em casa. Pois é, o Vasco já está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tem 20 pontos conquistados, André Kfouri. Dá aquele alívio. A gente já vai falar sobre o Corinthians, sobre como o Corinthians não consegue apresentar uma melhora no seu futebol partida após partida, mas como o Vasco faz o caminho exatamente inverso. Está indo agora para se encontrar em seu melhor futebol da temporada. Boa noite, Marcela. Boa noite, Djalminha. Boa noite, Gustavo e amigos e amigas. Bom, às vezes um jogo de futebol nos surpreende em relação ao que a gente esperava. Na maioria das vezes acontece o que quem está prestando atenção imagina que ia acontecer. Foi o caso desse jogo em que o Vasco venceu o Corinthians com naturalidade, o resultado normal. Embora no primeiro tempo o jogo tenha sido equilibrado, esse gol do ex-corintiano Piton abriu a porta para uma vitória que é absolutamente normal nos dias de hoje, mesmo pensando que o Vasco, há algumas rodadas, vivia uma realidade de preocupação, como é a realidade do Corinthians neste momento. Mais uma rodada, a 5ª, se não me engano, em que o Vasco tem sequência, tem desempenho, pode não ser brilhante, mas tem desempenho e tem resultado. E vai se distanciando da zona mais preocupante, vai deixando as equipes que são piores do que ele para trás, isso é também normal. E esse gol aí que a gente viu, o gol do Sforza, ele meio que simboliza a partida de hoje e as diferenças entre o Vasco e o Corinthians. No primeiro tempo, o Coronado bateu uma falta, se não foi exatamente do mesmo lugar, a diferença é mínima. E a diferença foi o pé. Mínima. Coronado é destro, o Sforza é canhoto. Essa é a diferença. Mesmo gol, praticamente mesma distância. A trajetória da bola também foi parecida. O Léo Jardim chegou na bola, impediu o que seria um gol do Corinthians. O Donelli não conseguiu chegar e o Sforza fez o segundo gol do Vasco. Então, parabéns ao Vasco, que mais uma vez utilizou bem o fato de estar em casa, o apoio do seu torcedor e a capacidade atual do seu time para fazer partidas sérias, competitivas. Foi mais uma. O Corinthians não conseguiu fazer isso novamente. Pois é, um Vasco que em 5 jogos já tem 3 vitórias, inclusive as últimas 3 vitórias e um empate. Impressionante como consegue se recuperar no Campeonato Brasileiro, Zupa. É isso, Marcela. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Cada time foi o que tem sido mesmo, né? Essa arrancada do Vasco tem sido uma arrancada de um time que não é brilhante, porque não tem como o Vasco ser brilhante.
na vitória sobre o São Paulo por 4-1, ali foi o máximo de brilho que o Vasco teve, mas ainda assim foi uma vitória mais na imposição, na organização e na imposição do que propriamente no brilho. E hoje, de novo, o Vasco foi organizado e o Vasco se impôs durante quase todo o jogo diante do Corinthians, pecou muito na última bola. Verratti errou finalização, David errou tomada de decisão, Adson errou tomada de decisão, mas o Vasco foi melhor durante praticamente o jogo todo. Fisicamente, no meio-campo, conseguiu se impor muito e esse é um problema que o Corinthians tem. O Corinthians tem o Ranieri, aí hoje era Ranieri, o Bidon e o Coronado, o Garro estava suspenso, e o Bidon, embora... o Bidon, não é o Piton, tá? Breno Bidon. Embora ele seja muito bom jogador com bola no pé, ele tem pouca imposição física, né? Então o Corinthians sofre muito quando não tem a bola para preencher o meio-campo. E o Vasco preencheu o meio-campo. Inclusive hoje, o Rafael Paiva, talvez até imaginando esse cenário, abriu mão do JP do início, colocou o Praxedes, que é um cara mais de preencher o espaço também, mais alto, estatura, um pouco mais de força. O Vasco ganhou muito o meio-campo. Coordenou as melhores jogadas e eu acho interessante nesse momento do Vasco, nesse momento de crescimento, como o Vasco cresce pelo lado que a gente menos está acostumado a ver. Embora o Piton tenha feito gol, o lado da construção do Vasco tem sido o lado direito nos últimos jogos. Com o Adson jogando por ali, combinando muito bem com o Paulo Henrique, que PH vem jogando bem. O Hugo Moura fechando ali o triângulo, né? O volante com o meia, com o lateral, né? O meia ponta com o lateral, triangulando muito por ali. E o Vasco construiu bastante pela direita, deu muito trabalho para a equipe do Corinthians, embora fosse definir o gol de abertura pela esquerda. A gente viu ali no lance em que o Romero salta. Tem o Romero, a impressão que me dá é que no lance do primeiro gol do Vasco, o Romero está com medo de estar em cima da linha, então ele tirou o pé para não fazer o pênalti, mas ele estava fora da área. E aí só que ele tira o pé, o Piton passa e bate cruzado, faz 1-0, quando o Vasco já era melhor, já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo. E o Corinthians tem pouca força de reação, né? De novo, não é um time que não corre, não é um time que se entrega, sabe? O torcedor não pode cobrar a falta de empenho desses jogadores. Mas é um time que tem dificuldade para se organizar, tem dificuldade para articular. Hoje, sem o Rodrigo Garro, sofreu ainda mais. As peças ofensivas que o Corinthians tem, elas são muito, muito suscetíveis à fase. O Romero é um jogador de fase, o Yuri Alberto é um jogador de fase, o Wesley é um menino ainda, mas é um jogador também de fase que tenta muito individualmente, mas erra muito mais do que acerta, ainda mais nesse momento de pressão que o Corinthians vive. Então sai muito pouco, né? Saiu a falta do Coronado, que o Jardim fez uma defesaça, o Léo, um chute do Mateuzinho de fora da área no começo do segundo tempo, que o Léo Jardim também encaixou. E estamos conversados. O Corinthians ameaçou muito pouco o Vasco. Então o Vasco foi o time que ele vem sendo, organizado, forte fisicamente, tentando vencer os jogos do jeito que dá e venceu do jeito que deu. E o Corinthians foi, de novo, um time com pouco recurso, que fora de casa, quando muito, consegue fazer um gol. Como foi o último gol fora de casa, foi aquele gol do Kaká de peito contra o Atlético Paranaense. Desde então, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Vasco e não fez um gol sequer. E é assim a banda toca. Pois é, teve um chute ali do Bidu também no primeiro tempo de pé direito, que passou pertinho. Sim. Mas assim, mais do que isso também não me lembro. A gente tem a tela com a classificação do Campeonato Brasileiro para mostrar para vocês. E eu queria comentar, Djalminha, como está ficando muito, mas muito complicado pro Corinthians. Bom, o Flamengo é o líder com 31 pontos, aí vem Botafogo, Palmeiras, Bahia, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Fortaleza, Red Bull, Bragantino. Aí o Vasco já é o 10º colocado com 20 pontos, já está na primeira página. Então pegou a vaga, o lugar que era do Internacional, que agora é o 11º, que tem 19. Juventude também tem 19 pontos, o Atlético Mineiro 18. Olha o Atlético Mineiro como caiu. Já é o 13º colocado com 18 pontos. Aí vem Criciúma, é o 14º, Vitória é o 15º, o Cuiabá é o 16º, aí começa a zona de rebaixamento. O Corinthians tem 12 pontos, Grêmio 11, Atlético Goianiense também 11 pontos, o Fluminense na lanterna com 7 pontos apenas conquistados. Detalhe. São 8 pontos de diferença do Corinthians pro Vasco. E dessa turma ali de baixo, o Corinthians é o que tem 16 jogos. Sim. O Grêmio tem 14, a turma tem 15. Então o Corinthians está sempre um jogo à frente dos demais e muitos pontos atrás. E é muito preocupante, né? Porque a gente não consegue ver nenhuma reação do Corinthians. Sem dúvida, é muito preocupante. Quando tem esse início de campeonato e os times estão ali na zona de rebaixamento, eu costumo sempre citar o exemplo do Fortaleza nos últimos anos. Porque era um time que estava disputando campeonatos, aí ele começava lá na zona de rebaixamento, mas a gente olhava jogar,
Fala assim, esse time não vai ficar no rebaixamento, tenho certeza, porque joga bem, cria oportunidade, certeza que vai subir. E aí o Fortaleza... Aí você olha esse Corinthians, time... Mas você não vê essa possibilidade, você não vê para onde esse time, com esse elenco, com esses jogadores, para onde pode crescer. Eu vejo essa dificuldade de enxergar um crescimento do Corinthians caso não tenha contratações. Então, quando você vê esse tipo de atuação, e sem dúvida nenhuma é para você se preocupar sim, apesar de que tem muito campeonato, tem muita coisa para acontecer. É isso aí, torcida vascaína, que grande vitória do Vasco em cima do Corinthians. Já era o esperado, né? Agora a gente tem uma perspectiva muito melhor em relação ao Vasco. Eu já esperava uma vitória do Vasco da Gama. Esperava um 2-0, né? Esperava ali mais, mas grande vitória do Vasco em cima do Corinthians, que é o atual time, né, do Ramon Dias, né? Ramon Dias que vai assumir o Corinthians. O Vasco foi lá, fez o seu trabalho dentro de casa, né? Fez a sua parte dentro de casa, a torcida novamente ajudando, dando show dentro de São Januário. E o Vasco, que agora é 10º colocado na tabela, já pode pensar em coisas melhores, já pode pensar em vaga para Libertadores e vaga para Sul-Americana. O Vasco tem que pensar alto, tem que esquecer a zona de rebaixamento. Como eu falei, o primeiro objetivo era afastar da zona de rebaixamento. Agora que afastou é focar ali em cima, conseguir se manter na parte de cima, porque agora tem 3 partidas fora de casa, duríssimas, as partidas do Brasileirão fora de casa. É muito difícil, mas o Vasco está vivendo um excelente momento. Em meio a tudo isso, né, a apresentação ali do oficial do Coutinho, né, que vai tá assinando com o Vasco, né, e pode estrear a qualquer momento contra o Atlético Paranaense. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!